Continuação da leitura do livro de Isabel Allende, O Vento Sabe Seu Nome. O capítulo se chama Mr. Bogart, escrito em Berkeley, de junho a setembro de 2020. Em sua longa vida, Samuel Adler tinha visto cidades assoladas pela guerra, mas nada como as cenas da pandemia. As ruas e os edifícios intactos de Nova York, Roma ou Xangai, onde não se via viva alma. Parecia uma catástrofe de ficção científica. Na Califórnia haviam sido impostas medidas drásticas para combater o vírus, mas em outros estados as diretrizes eram confusas. Cada governador ou prefeito tomava decisões de acordo com os vai-e-vens políticos locais, sem consideração pela ciência. Obrigado a permanecer em casa numa quarentena que já durava vários meses, ele via na televisão como a vida tinha estagnado no mundo e cheirava no ar a fumaça dos incêndios próximos, que naquele verão arrasavam milhões de hectares de floresta. Às vezes a fumaça era densa como neblina e o sol era uma luz alaranjada difusa num céu vermelho. Ele disse a Letícia que precisavam se preparar para deixar a casa a qualquer momento, que deviam ter à mão os documentos de identidade e dinheiro vivo, encher o tanque da caminhonete e pôr dentro garrafas de água, alimento para o cachorro e o papagaio, mantas, enfim, o indispensável. Se nosso destino for morrer estorricados, eu não sei. Para que vão servir esses preparativos? Respondeu ela. Ouça o que estou dizendo, mulher. Não seja fatalista. Vamos ver o que nos mata antes, o vírus ou os incêndios. Eu não tenho medo de morrer pelo vírus, porque estamos nos cuidando, mas tenho medo de que ele me roube o tempo que me resta e me transforme num velho caduco. Os desafios que me mantinham alerta, como a música, as minhas conferências, se congelaram. Os meus planos de ir a Galápagos e a Ilha de Páscoa foram pro brejo. Melhor assim, para ver tartarugas e estátuas, é melhor ficar aqui. Precisa se cuidar. Samuel tinha consciência de que as pessoas de sua geração estavam morrendo. Já restavam poucos conhecidos de sua idade. Antes, isso era algo que acontecia a outros, mas nos últimos meses ele sentia a morte pisando em seus calcanhares. Desde que perdera a mulher, a velhice se acelerara. Pensava muito em seu próprio fim, que podia chegar de repente, antes que ele conseguisse pôr a vida em ordem. Ia deixar rastros visíveis demais de sua passagem, como Nadine, mas o pior eram os rastros que só ele conhecia. Lixo sentimental, arrependimentos, vergonhas, mesquinharias. Fazia um exercício diário de desprender-se de rancores e ser agradecido. Tinha aprendido isso com Nadine, mas só começou a praticá-lo nos últimos anos, quando ela já não estava para conduzi-lo pela mão por aquele caminho. De vez em quando sua mulher chegava para visitá-lo, como um súbito pé de vento, e então ele se paralisava e deixava de respirar para não a assustar, pedindo-lhe em silêncio que ficasse um pouco mais com ele. O tornozelo doía e ele andava torto e mancando por causa da bota ortopédica, mas se negava a falar de seus achaques e ficava irritado se Letícia se esforçasse demais para atendê-lo. Com o tropeção na escada, ele perdera a confiança, movimentava-se com cautela. Não se atrevia a dirigir e temia nunca mais poder andar de bicicleta ao ar livre. Seria o começo do fim? Quanto tempo mais ele poderia resistir à inevitável deterioração de seu corpo e da mente? De repente fugia-lhe às palavras, uma palavra, um nome, uma ideia, e então ele era invadido pelo pânico do esquecimento, pela espantosa possibilidade de continuar vivendo sem poder pensar nem recordar. Tinha calculado que se seu coração aguentasse e ele não sofresse um acidente, poderia viver até os 90 e tantos anos. O que significava que lhe sobravam mais ou menos 1.500 dias no calendário. Não eram muitos, passariam voando. De fato, já tinha perdido 100 e tantos trancado em casa durante a pandemia. Se não fosse por você, pela menina e por Paco, eu estaria mais sozinho e deprimido que um condenado à morte, disse a Letícia. Não se esqueça do Pantito, respondeu ela. Samuel tinha pouca simpatia pelo papagaio alcoólatra da Letícia, que, ao menor descuido, metia o bico na sua dose de vodka e saía andando pela casa todo eriçado, troncando com as paredes. A menina vai precisar do senhor, pelo menos por mais 10 anos, Mr. Bogart. Portanto, é melhor não pensar em morrer. Primeiro foi uma chamada telefônica para Letícia de um tal de Frank Anguilleri, que se apresentou como advogado e disse que estava encarregado da defesa da menor Anita Dias.
Letícia respondeu que não fazia ideia de quem era essa Anita e desligou o telefone. O homem voltou a ligar 30 segundos depois e, de novo, Letícia desligou. Ele ligou pela terceira vez, então Samuel pegou o telefone e pediu uma explicação. O homem disse que precisava falar com Letícia Cordeiro sobre um assunto de família. Então ela pegou o outro telefone e os dois ouviram juntos o advogado. Ela cada vez mais alterada e ele cada vez mais intrigado. Trata-se de uma menina que acaba de fazer 8 anos. Chegou de El Salvador com a mãe à fronteira de Nogales, em outubro do ano passado. Foram separadas e Anita foi enviada para um albergue. Como não conseguiram reuni-la com a mãe ou com outro familiar, ela foi colocada temporariamente num lar adotivo e não era o lugar ideal para ela. Foi transferida para outro e eu não a conheço, interrompeu Letícia. Um momento, Letícia, vamos ouvir o resto da história, disse Samuel. Descobrimos que Letícia Cordeiro é prima do pai da menina. Onde está ele? Perguntou Samuel. Morreu em 2015. Seu nome completo era Rutílio Dias Cordeiro. E em El Salvador, o sobrenome do pai, Dias, nesse caso, vai antes do da mãe, que raramente se usa. Ah, por isso a menina tem o sobrenome Dias. Exatamente. Sabe quem era Rutílio Dias, senhora Cordeiro? Perguntou a advogada Letícia. Bem, eu vivo aqui desde pequena, meu senhor. Não tive nenhuma relação com familiares em El Salvador, explicou ela. Mas acha que essa menina poderia ser da sua família? Eu não sei, como é que a localizaram? Frank Anguilleri explicou que tinha pedido a um dos investigadores que trabalhavam com seu escritório de advocacia que a achasse. Era uma especialista em descobrir pistas e provar e encontrar testemunhas e suspeitos. O único dado disponível era que Marisol Dias, antes da perda do contato, havia mencionado uma prima chamada Letty, ou Letícia, que vivia na Califórnia. Não foi possível achar ninguém com algum dos sobrenomes de Marisol, Andrade ou Dias, mas o investigador se comunicou com a avó Eduviges, em El Salvador, e constatou que Cordeiro era seu sobrenome. Portanto, aquele era o sobrenome materno do falecido esposo de Marisol. Procurou uma Letty, ou Letícia Cordeiro, com a esperança de que ela não estivesse em situação irregular, porque nesse caso não poderia encontrá-la. Então demorou, mas tive sorte, então concluiu o advogado. Ninguém me chama de Letty agora. Só me chamavam assim quando eu era pequena, murmurou Letícia. Quer conhecer sua sobrinha? Bem, não sei. O que aconteceu com a mãe? Perguntou Samuel. Bem, desapareceu. Achamos que foi deportada. Desapareceu? Ninguém a viu em El Salvador? Pode ser que a tenham deportado para outro país. Às vezes ocorrem confusões. Muitos são simplesmente mandados para o México ou com instruções de esperar até que sejam chamados para que o juiz julgue seu caso. Isso pode levar meses ou até anos. Do outro lado da fronteira há acampamentos de refugiados, dezenas de milhares de pessoas que vivem em tendas em péssimas condições. Disso eu sei, eu leio jornais. O público não sabe nem da metade do que está acontecendo. Resumindo, Sr. Anguilleri, nesse momento, a Anita Dias não tem pai nem mãe, certo? Perguntou Samuel. É isso mesmo. Enquanto tentamos encontrar a mãe, o que está sendo difícil, seria de grande ajuda se a Anita ficasse sob os cuidados de um familiar. Eu estou cuidando dos trâmites de seu asilo definitivo e vendo a maneira de trazer a mãe para o reencontro. Mas isso pode levar um bom tempo, especialmente agora com a pandemia. A Anita é uma menina inteligente, bem educada e respeitosa. Seguiu-se uma pausa de quase 1 minuto na conversa, enquanto Letícia secava as lágrimas e Samuel pensava no seu próprio passado. As imagens dolorosas que mantivera guardadas no compartimento secreto do coração retornaram em torrentes. Os gritos, a fumaça, o medo de sua mãe, tão linda e triste, despedindo-se dele na estação de trem. Também o velho coronel Volker fardado, prendendo em seu casaco a mágica medalha por bravura. 80 anos depois, ele ainda tinha a medalha junto ao violino. Havia trocado de instrumento várias vezes ao longo da carreira, mas a medalha e a fotografia dos pais continuavam pregadas no estojo. No entanto, não conseguiria se lembrar do pai, que tinha permanecido ausente durante os últimos dias antes que ele fosse mandado para a Inglaterra. O pai gostava dele tanto quanto tinha certeza de que a mãe gostava. Ele tinha se esquecido de que quase tudo o que acontecera antes daquela terrível noite dos cristais na Áustria, antes daquilo, tinha sido um menino feliz. Perguntou-se se ainda tinha apagado de propósito seus primeiros 5 anos ou se simplesmente era novo demais para se lembrar. Anita, ao ser separada da família, era maior do que ele era naquela época. Ela não se esqueceria de nada.
Então gostaria de lhes explicar a situação pessoalmente e mostrar a documentação e algumas fotografias, mas não vai ser possível por causa do vírus, concluiu Anguilhere. Então pode nos dar um tempo e ligar dizendo dentro de 10 minutos, por favor? Pediu Samuel. Levou os 10 minutos convencendo Letícia de que o dever de ambos era ajudar aquela menina, que já havia sofrido demais. Fossem eles parentes ou não, dava na mesma. O destino lhes dava a oportunidade de fazer algo por ela, e seria uma vergonha imperdoável deixar de fazer algo simples por comodismo. Aqui sobra espaço. Olha todos esses quartos que há nessa casa, argumentou. Quem vai cuidar da menina? O senhor? Respondeu ela. Bem, nós dois vamos cuidar. O senhor já esqueceu o que é lidar com uma criança, Mr. Bogart. Além disso, essa menina está traumatizada, sente falta da mãe, foi arrancada de tudo o que conhece, da família, dos amigos, da escola, do bairro, da sua língua. Imagino que é isso. Não sei perfeitamente, é um problema, coitadinha. Exatamente, Letícia, coitadinha. Vamos dizer que sim ao Sr. Anguilhere, e depois vemos como nos arranjamos. Prometa que, aconteça o que acontecer, não vai se queixar. Depois que estiver aqui, essa menina não vai mais para lugar nenhum. Só ao encontro da sua própria mãe. Combinado? Ok, prometo. E assim começou aquela aventura. 2 dias depois, Anguilhere organizou uma reunião pelo Zoom com Anita Dias e Selena Duran, que ele apresentou como assistente social que conhecia a menina melhor que ninguém. Samuel percebeu que tanto ela como o advogado estavam afeiçoados à menina e não deixariam pedra sobre pedra até encontrar a mãe. Anguilhere não havia mencionado que Anita era cega, e no início Letícia e Samuel não se deram conta disso, porque a imagem do Zoom era ruim, mas em breve ficou evidente. Aquele foi o fator decisivo que demoliu as últimas defesas de Letícia. Em Samuel, a menina provocou um tsunami de lembranças dolorosas. Ele sentiu o coração se abrir. Sofria de arritmia cardíaca, então uma condição incômoda, a qual era inútil prestar muita atenção, mas havia desenvolvido o hábito de controlar as pulsações da artéria do pescoço e ouvir os seus próprios batimentos. O vácuo no peito foi aumentando com bocejo naquela meia hora. Vendo Anita na tela, tão pequena e frágil, ele era assim, àquela idade. Quando a menina virá? Perguntou a Selena Duran. Bem, dentro de 2 semanas. Eu vou deixá-la em sua casa. Fizemos o teste de Covid-19 e o resultado foi negativo. Mas, por precaução, estamos de quarentena. Como virão? De carro, disse ela. Vem dirigindo de Nogales? Não é muito longe? Bem, no caminho vamos passar uns dias na casa de amigas. Elas vão fazer o teste do vírus. Seremos cuidadosas. Não se preocupe. Bem, do que vamos precisar para receber a Anita? Bem, de nada especial. Ela está acostumada ao mínimo. Só precisa de estabilidade e afeto. Então eu fico preocupado com a cegueira dela. Essa casa é muito grande, está cheia de coisas. Bem, não se preocupe, Sr. Adler. A Anita vê formas desfocadas, como através de um vidro embaçado ou uma vaselina. Então, com boa luz e uma lupa, ela consegue até ler, se a letra for grande. Ela tem percepção aguda de espaço e direção, memoriza com facilidade, não anda tropeçando, localiza-se depressa em qualquer lugar. Depois do Zoom, Letícia foi invadida por um frenesi de atividade. Tinham 2 semanas pela frente, mas ela não quis perder nem um minuto. Começou por se mudar para o 2º andar, para dormir ao lado do quarto da Anita. Arrumou outro cômodo como um papel de parede amarelo-limão, salpicado de margaridas e borboletas, e encomendou uma colcha para a cama com os desenhos da Disney. Horrenda, segundo Samuel. Bem, essa menina precisa de alegria. Não vai poder ver os desenhos, mas eu acho que vai ver um pouco do colorido. Decidiu. Armada de escada, brocha e balde de cola, instalou o papel nas paredes, de acordo com as instruções encontradas na internet. Enquanto o velho e o seu cachorro a observavam admirados. Encheu a despensa e a geladeira de mantimentos suficientes para sobreviverem a um cerco. Decidiram esperar que ela chegasse antes de encomendar a roupa, porque não sabiam as medidas, mas compraram alguns brinquedos e audiolivro, considerando a situação de cegueira. Acho que a Anita não sabe ler em braille, disse Samuel. Deve estar muito atrasada na escola. Assim que possível. Vamos matriculá-la na escola de cegos em Fremont. Fica mais ou menos a 40 minutos daqui. Bem, talvez ela saiba inglês o suficiente para isso, disse Letícia.
Bem, faz vários meses que está nesse país. Alguma coisa deve falar. Eu vou cuidar para que ela aprenda inglês corretamente. Eu fui professor durante muitos anos, Letícia. Se conseguir ensinar música aos alunos sem talento, eu posso ensinar inglês e algo mais a essa menina. No dia marcado, Selena ligou para eles meia hora antes de chegar. Letícia tinha se esmerado ao preparar pratos de El Salvador para que Anita se sentisse em casa. Feijão, banana frita, tortilhas de milho e um bolo. Além de horchata, uma bebida de grãos, sementes, arroz, leite e especiarias. Ambos esperavam a menina com tanta ansiedade que tomaram um uísque duplo, cada um, às 10 da manhã, para dominar os nervos. O que vamos fazer se a gente não for com a cara da Anita, Mr. Bogart? Perguntou Letícia. Seria terrível, mulher. Empatia é uma coisa misteriosa, não obedece a nenhuma regra conhecida. Ou ocorre espontaneamente ou não ocorre em absoluto. É impossível forçar. Mas não tinham por que prever essa possibilidade, porque assim que desceu do carro empoeirado de Selena Duran, com sua mochila nas costas, a menina os conquistou. Era um Bambi de pernas finas e olhos assustados por cima da máscara regulamentar, com seu vestido de segunda mão e tênis. Avançava vacilando pela mão de Selena, agarrada a uma boneca de pano. Letícia se agarrou com seu vestido de segunda mão e tênis. Avançava vacilando pela mão de Selena, agarrada a uma boneca de pano. Letícia se agachou e a estreitou nos seus braços, emocionada. Eu sou sua tia Letícia. Esse é o Mr. Bogart. O cachorro é o Paco. E na cozinha há o papagaio, que a gente chama de Pantito. Também há 2 gatos que vão comer que vêm comer e às vezes ficam para dormir, mas são meio selvagens e não têm nome. Disse-lhe com voz trêmula. Bem-vinda, foi a única coisa que Samuel ocorreu dizer. Fez bem em não se aproximar, transcorreria um bom tempo antes que Anita se sentisse à vontade com ele. Depois Samuel soube que ela desconfiava dos homens e imaginou que seus cabelos brancos a tinham tranquilizado. O começo foi tenso, mas o ambiente se descontraiu quando Letícia serviu a horchata e o bolo de 3 leites, que, segundo ela, era o mais popular de El Salvador. Entregou à menina um dos presentes que tinham comprado, uma boneca que andava como um zumbi, movida por 2 pilhas na barriga. A Anita se distraiu uns minutos, verificando os tateios, como funcionavam, mas não se separou da sua boneca de pano. Samuel lhe perguntou se conhecia alguma canção e conseguiu fazê-la cantarolar uma cantiga infantil, que ele desenvolveu no piano com alguns floreios de estilo barroco pretensioso. Aquilo encantou Anita, que lhe ofereceu outras melodias singelas, que sofreram a mesma sorte. Depois Letícia lhe preparou um banho, porque ela parecia cansada da viagem, enquanto Samuel se instalava com Selena para receber as instruções necessárias. Agradeço-lhes por ter trazido a Anita, disse. Não sou eu que devo agradecer ao senhor? E a Letícia por recebê-la? Bem, ela foi muito machucada pela crueldade do sistema de imigração. Separar as famílias é desumano. Uma vergonha para esse país, murmurou Samuel indignado. Selena explicou que a cegueira de Anita era mais ou menos comparável a uma degeneração macular avançada. Um trágico acidente de automóvel, ocorrido 2 anos antes, lhe ferira as córneas, mas, em seu caso, a lesão não era progressiva. Então parece que há um tratamento para poder ajudá-la, acrescentou. Deve ser um transplante de córnea, eu vou verificar, disse Samuel. Marisol, a mãe, disse ao oficial de asilo, na entrevista, que a razão para fugirem de seu país era estarem correndo risco de vida, e acrescentou que esperava conseguir ajuda para Anita nos Estados Unidos. Isso não a favoreceu, porque o oficial interpretou como intenção de abusar do sistema de saúde. Existe uma escola para cegos relativamente perto daqui. Eu arco com custo. A menina não estará abusando do sistema, disse Samuel. Com ajuda, eu acho que Anita é capaz de frequentar uma escola normal. Ela sabe ler e escrever, é boa aluna e tem excelente memória auditiva. Basta escutar alguma coisa para conseguir repetir semanas depois. Eu gosto disso, quer dizer que posso ensinar música para ela. O juiz autorizou a menina a ficar no país até encontrarmos a mãe dela, explicou Selena. Frank Anguilleri demonstrou que ela é vítima de uma lamentável confusão administrativa. Não é o único caso, infelizmente, mas a condição de Anita abrandou o juiz.
Eu imagino que a última coisa que ele queira ver é a imprensa, que na imprensa era que ele havia deportado uma menina cega separada da mãe. Então, durante quanto tempo ela fica conosco? Bem, não posso lhe precisar. Ela tem permissão de asilo temporário. No caso, no começo de fevereiro, eu fui com Frank Anguilleri a El Salvador procurar Marisol Dias, mas não a encontramos. Fazia meses que Letícia e Samuel viviam isolados antes da chegada de Anita e tinham se organizado como um velho casal. Atinham-se as suas rotinas, respeitavam o espaço um do outro e divertiam-se nos intervalos em que estavam juntos. A convivência forçada da pandemia brindava-os com uma oportunidade extraordinária de se conhecerem. E quanto mais se conheciam, mais se estimavam. A menina mudou o ritmo da casa e os hábitos de ambos, mas também os aproximou ainda mais. E com ela, eram uma família. A primeira noite passada na casa de Samuel foi difícil, porque Anita parecia assustada e se sentou no chão, num canto, agarrada à sua Didi, que estava imunda. O papel de parede amarelo e a colcha nova que a deixavam encantada ao chegar, embora mal conseguisse distinguir as cores, durante a noite lhe dava um medo, porque ela nunca tivera um quarto só para si. Então Samuel achou aquilo razoável. Aquele papel também provocava calafrios nele. Ela demorou quase uma hora para se deitar na cama e só adormeceu depois da meia-noite. No dia seguinte, Letícia a encontrou de novo encolhida num canto, chorando baixinho, e constatou que ela havia molhado a cama. Bem, não faz mal, Anita, isso pode acontecer com qualquer um, disse, tentando consolá-la. Antes, quando eu morava sozinha com a tita Edu, nunca molhei a cama. Não sei por que isso aconteceu agora, respondeu a menina, soluçando. Gi, querida, não há problema. Vamos trocar o lençol e pronto. Letícia informou Samuel do ocorrido e ele não se surpreendeu. Ela já não tem mais idade para isso, comentou Letícia. O que vamos fazer? Bem, na sua terra ela dormia com a vozinha ou com a mãe. Vai ter de dormir comigo. Posso usar a cama da Camille, que é larga. Pode usar o que quiser. Vamos ter de mudá-la para lá. Então ninguém podia ajudá-los nessa tarefa. Samuel não tinha força de antes, mas estava longe de ser um inválido. Apesar do tornozelo deslocado, conseguiram desarmar a cama de Camille e substituir a de Letícia. Desde que Anita começou a dormir com a tia, parou de urinar na cama. Samuel achava a solução pouco higiênica, mas a aceitou sem comentários, porque se lembrava do medo que sentia à noite quando era pequeno, ao chegar à Inglaterra, e de como escondia a cabeça embaixo do travesseiro para ninguém ouvir seu choro. Às vezes acordava aterrorizado, com o mesmo pesadelo recorrente. Estava escuro, era noite fechada, ele ouvia os galhos das árvores batendo na janela e um grito de coruja. Via-se numa cama dura, estreita, fazia muito frio e ele era gelado, mas sentia alguma coisa quente sobre seu corpo e entendia com horror que tinha urinado. Então quantas vezes viveu aquele momento da infância? A vergonha, a humilhação, o choro sufocado, as recriminações, o castigo, a caçoada dos outros meninos. A memória daquele tempo era mais vívida mais vívida que o presente. E por isso ele sentia infinita compaixão por Anita, que estava passando pela mesma situação. Ele sabia exatamente o que ela sofria, sabia por que, dormindo, chamava a mãe. Sabia por que ficava plantada durante horas na entrada da casa, ouvindo os ruídos da rua e esperando que a Marisol aparecesse. Na última vez que Samuel tinha visto a mãe, ela se despedia dele numa estação, no meio de uma multidão. Ele era muito pequeno, usava um casaco folgado e um cachecol de lã. Os sapatos eram grandes. Partia com centenas de outras crianças num trem. Durante muitos anos, aquela imagem era confusa, desarticulada, incompreensível. Mas em algum momento da juventude, ele pôde juntar as peças do quebra-cabeça e entender perfeitamente do que se tratava. As crianças do trem eram judias e sua mãe, assim como as outras famílias da plataforma, tinham decidido mandá-lo para a Inglaterra, sozinho, sob os cuidados de desconhecidos e sem nenhuma segurança sobre o futuro, para salvá-lo da violência dos nazistas. Tinha a esperança de que fosse uma solução temporária, de que logo estariam juntos de novo. Muitos anos antes, em 1995, Samuel Adler visitara o Museu do Holocausto em Washington e antes tinha ido a Viena ver o bairro onde nascera. No lugar onde ficavam os prédios da clínica e o apartamento da sua família, encontrou um banco. Também foi ver as ruínas de Dachau, Ravensbrück e Auschwitz, numa viagem às profundezas da depravação humana. Sobrava muito pouco, mas ainda existiam os restos de alguns galpões
as cercas de arame farpado, as torres de vigia e as chaminés dos fornos crematórios, o suficiente para se ter uma ideia dos crimes ali perpetrados. Percorreu aquelas instalações sinistras num silêncio esmagador. Nem pássaros havia nos arredores, nem um filamento de vegetação. Teve a certeza de que o ar estava cheio de presenças. Homens, mulheres, velhos, crianças, milhões e milhões de almas. No museu examinou listas de vítimas do genocídio e encontrou o nome da sua mãe, Raquel Sarah Adler, e os da tia Lea, e de toda a família materna, mas não de seu pai. Os nazistas mantinham os registros diários de suas ações, até as maiores atrocidades eram documentadas, mas alguns registros foram sistematicamente destruídos durante a derrota. Para Samuel, aquela peregrinação dolorosa era inevitável. Ao subir no trem de Kindertransport, suas raízes tinham sido cortadas. Então ele perdeu pais e avós, sem explicação nem despedida. Cresceu esperando. A saudade e a angústia foram os sentimentos mais poderosos daqueles anos. Viveu a infância fragmentado, dividido entre o áspero presente do qual desejava escapar e a nebulosa fantasia de uma família e um lar, que ele alimentava com lembranças cada vez mais vagas de um passado mítico. Passou 3 dias seguidos indo ao museu, onde ficava na abertura ao fechamento. Passava todo o dia. Impregnou-se das histórias, memorizou as fotografias, conviveu com os espectros, chorou sem consolo e amaldiçoou, com a ira acumulada durante décadas. Admitiu que seu destino não era excepcional, que ele era mais um, entre milhões de vítimas. Entendeu que a única opção de sua mãe era separar-se dele, para lhe dar a oportunidade de viver. Imaginou que o sofrimento dela foi muito pior que o seu próprio e que Raquel morreu com o nome do único filho nos lábios. Foi o desfecho de que Samuel precisava para compreender que Sugi nunca poderia exorcizar seus demônios, que teria de aprender a conviver com eles. Deixa eu ver o tamanho do texto, dependendo, eu continuo no segundo vídeo. Isso. Seguirei a leitura desse capítulo no segundo vídeo. Tchau, tchau.